Paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário. E de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais, a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Hoje, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo, sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando os comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer tempo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar a descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja Vida Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar os corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor do Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Segunda Crônicas. Capítulo 19. Segunda Crônicas, capítulo 19. É o primeiro livro de hoje, que contém 11 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, tempo, número, tempo, quantidade é matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, aonde você estiver. Segunda Crônicas, capítulo 19, Jeú repreende Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharão em ti, pois tiraste os postes sagrados da terra e dispuseste o coração para buscar ao Senhor Deus. Habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar o povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. Marcos, com 16 capítulos.
capítulo 9. Marcos, capítulo 9, contém 50 versículos, os escândalos. Onde o seu verme não morre, o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrar no reino dos céus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Onde o seu verme não morre, o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se torna-se insípido. Como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, nessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha você do seu número de rebanho, o número de 1 a 70, para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares.
11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 3. Cantares, capítulo 3, contém 11 versículos. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei, mas não achei. Levantei-me agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças buscarei. Aquele a quem ama minha alma, busquei, mas não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama minha alma? Apartando-me eu um pouco dele, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o até que o levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que gerou. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações para o rebanho santo de 17, 53, 18 e 54. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido o dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada. Ecrom desarraigada. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Efésios com 6 capítulos. Efésios capítulo 2. Que contém 22 capítulos. A salvação pela graça. Assim já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e membros da família do Senhor Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para tornar-se templo santo do Senhor. E nele também vós justamente sois edificados para a morada do Senhor Deus no Espírito. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 4. Oséias, capítulo 4, contém 19 versículos. A acusação contra Israel.
Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento do Senhor Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços a homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo que nela mora desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36. O livro é o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, o número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Ruth, capítulo 1, que contém 22 versículos. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar, então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista para que te deixe e me obrigue a não seguir. Aonde quer que fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Primeira Reis com 22 capítulos. Capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Contém 21 versículos. Elias foge de Jezebel. Disse-lhe o Senhor, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nis, e ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. 21, 49, 22 e 50. Filemão com um capítulo. Contém 25 versículos. Pelo ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho também, agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando de volta a ti, ele que é o meu coração.
7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas capítulo 2 contém 21 versículos. Se torno a edificar aquilo que destruí, continue a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para o Senhor Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo no corpo. Vivo na fé do Filho do Senhor Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça do Senhor Deus, pois a justiça provém da lei e segue-se que Cristo morreu em vão. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2, Lamentações, capítulo 2, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor as nuvens, a sua ira, a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, abateu até a terra o seu reino e os seus lírios, cortou no furor da sua ira. Toda a força de Israel retirou da sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo, que a tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, afirmou a sua destra como adversário, e matou todo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias capítulo 2 contém 17 versículos. A infidelidade de Judá. Não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus. Por que seremos desleais uns para com os outros e profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Senhor Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44, Juízes com 21 capítulo. Capítulo 21. Juízes, capítulo 21. Que contém 25 versículos. A reabilitação de Benjamim. Os homens de Israel tinham jurado em Mispa: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel e ali ficou até tarde, diante do Senhor Deus, levantando a voz e pranteando com grande pranto. O povo clamou
Ah, Senhor Deus de Israel, porque sucedeu isto em Israel? Porque está faltando uma tribo de Israel? Bem cedo na manhã seguinte, o povo se levantou, edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. 3:67, 4 e 68, 3:67, 4 e 68. Joel com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto, até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. 13:57, 14 e 58. 13:57, 14 e 58. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 36. Contém 38 versículos. Fizeram véu de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino trançado, com querubins bordados nele. Ele fizeram 4 colunas de madeira de acácia e as cobriram de ouro. Os seus ganchos fizeram de ouro e fundiram-lhe 4 bases de prata. Fizeram para a porta da tenda uma cortina de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho fino trançado, obra de bordador. Com as suas 5 colunas e os seus ganchos de ouro cobriram as partes superior e lateral das colunas, e as suas 5 bases eram de bronze. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3 contém 23 versículos. Vós sois de Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém de vós se tem por sábio neste mundo, faça o louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vós. Segunda Timóteo com 4 capítulos. Vamos aos rebanhos. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel. 2 Timóteo para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Com 4 capítulos, vamos ao capítulo. Capítulo 3.
Para o rebanho santo do número 15, 55, 16 e 56. Segunda Timóteo, capítulo 3, contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino. Procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38, 1 Samuel, vamos ao capítulo 25. 1 Samuel com 31 capítulo, 1 Samuel capítulo 25 para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 25. Contém 44 versículos. Ela se levantou e inclinou-se com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, pronta para servir-te, e para lavar os pés do servo do meu senhor. Abigail se apressou, levantou-se e montou num jumento, acompanhada por suas 5 moças, seguiu os mensageiros de Davi, que o recebeu por mulher. Davi também tinha tomado Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 4 contém 18 versículos. Senhores, dai a vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça, orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste. Como devo fazer? Ezequiel, 48 capítulos. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 24. Para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. Ezequiel, capítulo 24. Contém 27 versículos. A panela. Veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém. Neste dia, propõe uma parábola à nação rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe na panela para esquentar, põe-na e derrama-lhe água, põe dentro delas um pedaço de carne, os melhores pedaços da coxa e da espada. Encha de ossos escolhidos.
Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora, pois, abundâncias, paz, graças e alegria. Alcançando todas essas vidas e fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @Igreja 70 Santos, e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, no muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar continuidade aos 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho.
Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Enquanto eu vou sorteando os 2 últimos livros de hoje, você vai mentalizando, escolhendo o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento, através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, contém 14 versículos. Amor ao próximo. A ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazer isto conhecer do tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, que contém 20 versículos. O desejo de Paulo de ver o Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, por isso quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Mas Satanás nos impediu, pois qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós, na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento, através de um livro, no capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação. 17, 1 Crônicas, capítulo 19, é o livro que você vai meditar hoje. O 7, Marcos, capítulo 9. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou no 21, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19. Você que mentalizou o 4, vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 11, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 21.
Você que mentalizou o 14, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 36. Você que mentalizou e escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. O 5, 1 Samuel, capítulo 25. Você que mentalizou o 8, Colossenses, capítulo 4. O 6, Ezequiel, capítulo 24. O 20, Romanos 13. E você que mentalizou o 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou repetir já os números que foram sorteados para todos vocês. Mas antes eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira, e para receber 200 milhões de reais em dinheiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não faz com que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar. E ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo o mandamento do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, para que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E tem mais um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar em particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. É o 17, 2 Crônicas 19, o 7, Marcos, capítulo 9, o 22, Cantares, capítulo 3, o 21, Sofonias 2, o 16, Efésios 2, o 18, Oséias 4, o 12, Ruth 2, o 13, 1 Reis 19, o 4, Filemão, o 10, Gálatas, o 11, Lamentações 2, o 3, Malaquias 2, o 1, Juízes 21, o 14, Joel 1, o 19, Êxodo 36, o 9, 1 Coríntios 3, o 15, 2 Timóteo 3, o 5, 1 Samuel 25, o 8, Colossenses 4, o 6, Ezequiel 24, o 20, Romanos 13, o 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes e ofertas independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu ia apresentar para vocês mais uma mensagem que a filha do sacerdote apóstolo estará apresentando para todos vocês.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com uma fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito da minha vida. Assim que você puder, entre no seu quarto, de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves. Eu vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma verdadeira igreja do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção dos benefícios importantes em você, seguidor, escritor, ofertante, membro de uma das igrejas virtuais, também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, escrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todas as madrugadas pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente por cima do monte,
Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja Setenta Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, vocês também da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Colômbia, da Argentina, do Chile, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.